Bom dia. Feche seus olhos, abre seu coração. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor possa colocar no nosso coração, no nosso entendimento, aquilo que é eterno, aquilo que é provisório, para que nós possamos distinguir e poder, Pai, trabalhar para que a Tua obra em nós seja eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu não sei se você já percebeu, mas nós vivemos um momento de trabalhar o que é provisório e o que é eterno. E a Bíblia já nos faz isso há algum tempo. Então, nós viemos no Antigo Testamento com aquilo que seria provisório. Ou seja, contando a história, moldando tudo para a vinda daquele que faria com que nós nos tornássemos eternos. Então, o Antigo Testamento ele te dá as leis, e essas leis são temporárias. Essas leis é para um povo que Deus colocou para estar com ele, que escolheu para fazer uma aliança com ele, e de repente, depois de 4.000 anos, vem algo que abre as portas do que era provisório e torna tudo aquilo que é eterno. E começa a vir o quê? Começa a vir a palavra de Deus através do seu Filho, mostrando de que 2 mandamentos são eternos. Amar a Deus sobre todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. E ele fala assim: se você cumprir esses 2 mandamentos, você vai estar cumprindo todas as leis dos profetas, que era do Antigo Testamento. E nessa história ele começa a dizer o seguinte: olha, não é mais necessário que você esteja no provisório de cumprir as leis. Mas se você fizer essa lei que é eterna no seu coração, você vai cumprir todas aquelas. E ele vem para fazer o quê? Uma nova aliança com a gente. Aquilo que era separado e provisoriamente para um povo, ele abre para todos os gentios, para todas as partes, para todos os confins da terra, para que aquele que o receber como único e suficiente Salvador terá a vida eterna. E ainda em João 3,16 ele diz assim: porque eu enviei o meu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso começa a abrir e dá uma abrangência muito grande de tudo aquilo que a gente achava que talvez fosse eterno. Nós vivemos momentos que a gente acha que vai ser eterno. Nós vivemos momentos que são provisórios, mas a gente acha que vai durar o tempo inteiro. E eu quero dizer para você, quantas paixões você já teve na vida? Quantas vezes o seu coração se amoldou ou se apaixonou por algo que agora já não faz mais parte da sua vida? E quando você estava vivendo aquele momento, você achava que aquilo lá ia durar para o resto da sua vida. Então, a gente começa a perceber de que esse eterno e provisório, ele vem sendo treinado dentro dos nossos corações há muito tempo e a gente não percebe isso. A gente não dá conta de separar o que é provisório e o que é eterno, para que a gente possa dar continuidade em 2 partes das nossas vidas. A parte física e a parte espiritual. A alma, que são os sentimentos, e a parte espiritual. Então, a gente quer viver a parte espiritual como se fosse a alma, e a parte da alma como se fosse espiritual, ou seja, a parte de agora como se fosse eterna, e a que vindoura como se fosse provisória. E não é. Porque, na verdade, o que acontece? Obrigado. Acontece que os nossos olhos enxergam como o mundo está nos mostrando. Tudo vai ser para o resto da vida. Só que eu quero que você tenha uma coisa na sua mente. Você que tem mais de 30 anos, você já passou por situações onde você não tinha celular quando você era criança. E os pais, em um momento daquilo, você já ouviu algum pai falando que jamais ia dar um celular para uma criança. Por quê? Porque primeiro que a tecnologia era cara, não era para ficar na mão de uma criança. Depois, a própria sociedade faz com que aquele teu pensamento que você achou que ia durar um tempão, já não fosse mais válido. Por quê? Porque a criança que não se conecta, ela vai estar fora do circuito de internet, não vai estar antenada nas coisas. E aí você acaba cedendo para a parte. Por quê? Porque também
o celular se torna acessível. E não só você tem, mas como seus filhos têm. Então, se a gente vê uma situação de 30 anos, nós passamos de algo provisório, que a gente achava que, ou melhor, de algo eterno, que a gente achava que esse pensamento ia perdurar por muito tempo em nossas vidas, para algo provisório, e aí vai mudando. Eu falo que é muito engraçado, porque assim, existe uma pesquisa que eu estava lendo esses dias, que dizia o seguinte, que a questão da gente dormir 8 horas por dia foi colocada na nossa mente há muito pouco tempo atrás. E não chega a 100 anos isso. Então o que aconteceu? Os fabricantes de colchões, os médicos que estavam cuidando da saúde, começaram a pagar para uma mídia fazer o seguinte, olha, você tem que dormir 8 horas, senão você não vai ter um sono restaurador. Só que, antigamente, as maiores obras de artes, como músicas, escrituras, elas aconteciam no meio da madrugada. E como é que funcionava isso? A pessoa dormia cedo, dormia 4 horas, ela levantava nessa madrugada durante 3 horas e voltava a dormir depois, tinha sua vida normal. Então, essa questão de que nós precisamos de 8 horas foi algo que foi tão colocado na nossa mente que hoje a gente põe isso como uma verdade. O marketing fez virar algo absoluto e eterno dentro dos nossos pensamentos, coisa que há menos de 100 anos atrás não era assim. Então, se você vai ver na pesquisa ou na história, Beethoven, você vê Einstein, você vê grandes nomes que todas essas grandes pesquisas e descobertas e escrituras e letras e músicas foram feitas nesse período da madrugada, que é onde o cérebro estava mais ativo. Mas nós fizemos depois o quê? Nós cancelamos isso. Você percebe que não existe mais artistas como no renascentismo? Obras maravilhosas, tanto de escultura como de pintura, não existem mais. Hoje o cara pega um monte de tinta na mão, joga na tela e vale milhões. E a gente não consegue ver inspiração naquilo. Então, nós acabamos tornando minúsculo esse tempo nosso, onde o cérebro está mais ativo e mais produtivo e mais criativo, porque colocaram na nossa mente que a gente precisava dormir. É óbvio também que antigamente não tinha luz, não tinha um monte de outras coisas e você dormia bem mais cedo. Então era 7, 8 horas, você estava na cama. Hoje não tem mais como você fazer isso. É dificilmente alguém que durma antes da meia-noite ou antes das 11 horas. Porque o dia a dia começa a trabalhar contra a nossa produtividade. Então, você não tinha luz, então você dormia cedo. Você não tinha televisão, então você dormia cedo. Você não tinha um monte de outras coisas que hoje você tem. Você não tinha balada, você não tinha nada. Então, você acabava dormindo cedo e acordava. Você não conseguia dormir das 7 da noite às 7 da manhã. Então, você tinha um período de produtividade na madrugada. E nisso nós vamos perdendo alguns conceitos da nossa vida nessa questão de provisório e eterno. Olha só o que Lucas diz no seu capítulo 16, verso 14. Os fariseus ouviam isso e zombavam de Jesus, porque amavam o dinheiro. E então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciado e cada um se esforça para entrar nele. O reino de Deus é algo eterno. Se você for buscar na Bíblia, ele vai falar sempre que nós estamos em busca de uma eternidade que se chama Reino dos Céus. Então, o próprio Lucas já fala, olha, presta atenção, vocês estão achando que isso aqui é duradouro, é eterno, mas Deus conhece o coração de cada um. Até os profetas, até João Batista, beleza, era isso. Então, quando Deus começa a trabalhar em nós essa mudança, Ele está dizendo o seguinte, ó, vocês precisam aprender rapidamente
e cada um para a sua época, o que é eterno e o que é provisório. Se nós não aprendermos isso, nós vamos viver sempre o provisório achando que é eterno e vivendo emoções que de repente fazem mal à nossa vida, à nossa alma, como se fossem coisas duradouras e eternas aí por diante. Será que nessa reciclagem que Deus está fazendo conosco, desde João Batista até hoje, a gente tem sido aprovado? Será que nós somos aprovados nessa reciclagem de eterno e provisório? Do que dura e o que não dura, né? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. O que dura para sempre? Ou o que Deus gostaria que durasse para sempre no nosso casamento? E entra um detalhe aí. Eternidade para nós é uma coisa. Eternidade para Deus é outra coisa. Então não adianta a gente discutir com quem não lê a Bíblia, para quem não conhece o Cristo, eternidade e provisoriedade. Então, como é que a gente começa a trabalhar com isso? O provisório, ele tem algo a nos dar. Mas, se eu falo assim, eu vou casar até que a morte nos separe, para mim isso é eterno. Mas é algo momentâneo da minha eternidade espiritual. Mas esse físico que eu preciso trabalhar, ele está mostrando para nós, olha, não separe o homem aquilo que Deus uniu, aquilo que uniu. Então, nesse momento, essa eternidade, junto dela, quer escolha certo, quer escolha errado, você tem que estar junto. Se você foi em Deus. Então, nós temos que movimentar a nossa mente a pensar o que fisicamente Deus quer que se torne eterno dentro de mim. E aí eu vou te dizer, ide aos confins da terra, por todo o canto da terra, pregai o meu evangelho, o meu reino. Isso é eterno. Desde que você conheceu isso, até a hora que você morrer, é uma missão que Deus tem te dado, fisicamente, eternamente. Só que esse eterno, ele termina conosco. Mas ele se torna, esse provisório termina com a gente porque a gente tem um tempo limitado. Mas essa eternidade da palavra de Deus é duradoura. E aí a palavra diz, fala assim, olha, vão passar tempos, montanhas, os céus vão passar, o tempo vai passar, mas a minha palavra permanecerá. Então, hoje, na nossa, digamos, tempo curto, ou nessa provisão curta que a gente tem, nesse provisório curto que a gente trabalha um propósito eterno no coração de todo mundo, que tem que se perpetuar a cada geração. Por isso que ele fala que a maldição ela é provisória, mas as bênçãos vão até milésima. E quando ele fala milésima geração, o que ele está dizendo é algo incontável. Você não consegue saber, hoje, se você quiser, você não sabe quem é a sua milésima geração para trás. Não tem como. Ah, eu tenho uma genealógica fantástica, tá, mas ela vai chegar no máximo ao seu tataravô. Milésima geração? Mas a palavra de Deus vem desde 6.000 anos atrás. Passando de geração em geração. Isso se torna uma eternidade dentro de um provisório que nós vivemos. Então, eu acho que quem viveu mais tempo esse provisório dentro dessa eternidade foi Matusalém, onde ele viveu falando de Cristo, contando das coisas num período tão longo, mas que também acabou de uma eternidade que a gente ouve até hoje. Então, essa é a essência do que Deus quer para nós. Olha só. Êxodo 13, de 3 a 6. Moisés disse ao povo: lembrem deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia em que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão com fermento. Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a você a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus
e uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias vocês comerão do pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. O povo sai do Egito, vai para o deserto, rumo à terra prometida, e nesse deserto eles passam 40 anos. Só que esse período de deserto provisório, essas pessoas que estavam entrando no deserto passaram 420 anos, que também é provisório, dentro de uma escravidão e sucumbindo a toda a pressão que os próprios deuses egípcios e os faraós aplicavam sobre o povo. E quando nós estamos falando de 420 anos, são mais ou menos 10 gerações. Ou seja, pessoas nasceram dentro dessa opressão, vivendo uma promessa de que Deus os tiraria para a sua terra prometida. Alguns deles, ou muitos deles, não viram a terra prometida. Não entraram na terra prometida. Mas eles viviam uma promessa de que isso iria alcançar. Sabe, isso me leva a pensar uma coisa. Deus tem prometido coisas a você? Deus falou com você que você ia alcançar lugares altos, que você iria prosperar, que você... Isso você tem que ser sincero. Você ouviu isso de Deus mesmo? Né? Porque quando a gente ouve isso de Deus, vai acontecer. Agora, qual é o tempo em que isso vai acontecer? Se nós vemos a questão tempo humano provisório, nós vemos que uma geração que tinha uma promessa de ir para a terra prometida viveu 420 anos cativo. E aquele que falou sobre a promessa 400 anos atrás, não viu, 400 anos depois, a promessa ser cumprida. Porém, aqueles 40 que saíram do Egito, que viveram 40 anos no Egito, né? Eles experimentaram maná, cordonizes, suas roupas cresciam de acordo com o crescimento de cada um, havia água, uma coluna de fogo durante a noite para protegê-los do frio e das cobras venenosas, uma nuvem que ia sobre o dia para protegê-los do sol, e era bom, mas não duraria para sempre. Uma outra coisa muito engraçada é que eles saíram para o deserto e não ficaram acampados num lugar só. Nesses 40 anos, eles mudaram aproximadamente 42 vezes de acampamento. Então eles ficavam mais ou menos 10 meses em cada lugar. A hora que começava a ficar confortável, que você já estava se acostumando com os relevos, com a pedra que você encostava a cabeça para dormir, aonde você montou a sua tenda já estava afofado ou batido o chão para que você pudesse estar lá, Deus vinha e tirava as pessoas do seu conforto. Sabe, conforto é provisório. E se você viver a vida inteira no conforto, você não vai experimentar a eternidade. O conforto nos leva a abandonar a nossa fé, a não agradecer a Deus pelo que a gente tem vivido. O conforto nos leva a momentos de distanciamento de Deus. E muitas vezes ele vem pinçar a gente em coisas assim. Ó, você já acostumou demais nesse lugar. Levanta e vamos. Vamos mudar. Vamos girar. Vamos andar mais um pouco aí. Anda mais 2, 3 dias aí que eu vou mostrar outro lugar para vocês acamparem. Mas aqui já tinha água, aqui já tinha as cordonizes, aqui já tinha o maná. Será que nesse novo lugar que eu vou indo vai ter também? A gente sabe que os 40 anos Deus sustentou todos eles, amém? Mas será que eles sabiam que cada vez que eles mudassem de lugar eles iam ser sustentados pelo Senhor? Será que eles sabiam que cada vez que havia uma mudança na vida deles, talvez trágica, eles saberiam que o Senhor continuaria sustentando cada um deles? Será que aquela mulher que deu à luz ali e que de repente a criança estava com 2, 3 dias nascidas e ela precisava levantar o acampamento, será que ela ia ver aquilo que Deus tinha feito naquele lugar no próximo lugar que eles iam acampar?
E nessa história toda, a gente vive uma dependência de Deus que é eterna. Porque se você não acreditar que Deus te sustenta eternamente, você vai sucumbir, você vai ser derrotado pela mentalidade que o mundo te traz, pelo que o diabo planta na tua vida, porque ele vem para matar, roubar e destruir. O inimigo vem para isso. Então ele vem matar os seus sonhos, ele vem roubar a sua esperança, e ele vem trazer coisas para que você desista da sua fé. E nesse momento provisório de decadência, ele faz a festa na nossa vida. Até que a gente dá um start, volta para o Senhor, pega firme nas orações, faz jejum, e Deus resgata a gente de novo. Sempre é assim. A comodidade nos tira da presença de Deus. É incrível isso, né? Quando tudo vai bem, parece que a gente vai levando a coisa mais frouxa. Mas basta uma doença, basta um tranco, basta um problema, basta alguma coisa acontecer na nossa vida, a gente corre para os braços daquele que é eterno, que a gente sabe que vai livrar a gente. Agora, por que sair desses braços quando as coisas estão bem? Essa é uma coisa que eu me pergunto e eu não tenho resposta, porque as pessoas parecem que gostam de viver esse ciclo de afastamento e aproximação. Afastamento e aproximação. É duro a gente ouvir que isso acontece. Quando, em Números, eles mandam os espias para ver a terra prometida, né, porque foi aí que o decreto foi dado, eles falam assim, ó, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente maná, leite e mel, e este é o fruto de lá. Ou seja, ele pega, traz um relatório de que realmente tem tudo aquilo que a terra prometida tinha prometido, mas que os habitantes de lá eram poderosos, gigantes, que iam engolir eles como gafanhotos. E nessa história foi aí que Deus falou assim, olha, por causa dessa incredulidade, vocês foram e voltaram durante 40 dias, vocês vão ficar 40 anos no deserto para aprender a viver. Eles estavam na porta da terra prometida, eles mandaram os espias olhar a terra prometida e não receberam. Quantos de nós está à beira da bênção, à beira da terra prometida, à beira da promessa que Deus fez para as nossas vidas, e de repente a gente fala assim, mas é difícil alcançar isso. Eu tenho que levantar muito cedo para ir trabalhar, eu tenho que fazer muita coisa, o salário não é bom, e a gente começa a murmurar num monte de situação daquilo que Deus prometeu para a gente. E aí o que acontece? Um período para você refletir naquilo que você está pensando hoje. E a pergunta é, quem te sustenta? São as coisas provisórias do mundo ou a eternidade que Deus tem preparada para você? Você quer alcançar o quê? No Monte Sinai, Deus dá as tábuas da lei para Moisés. Foi um momento onde ele ficou lá no Monte Sinai. Um momento onde ele presenciou Deus tocando, a presença dele sendo rodeada por ele. Eu fico imaginando que diz que quando ele desceu, o rosto dele ainda estava brilhando. Imagina o que é estar na presença de Deus como Moisés ficou. E aí quando ele desce, sabe o que acontece? Ele encontra o povo fora da presença de Deus. Você acha que ele não se questionou? Deus, tudo que ensinei para eles que é eterno, que é maravilhoso, que é algo bom, eles abandonaram em 40 dias. Mas eu vivi a tua presença aqui, eu sei que tudo isso que você prometeu é verdadeiro, eu preciso transferir para eles isso. Como é que nós vamos transferir para uma pessoa que em 40 dias se desviou, fizeram os bezerros de ouro para adorar, e você que está na presença de Deus, chega ali, dá vontade de bater no povo, não dá? Você nunca sentiu vontade de socar a cara de alguém? Assim, eu já te ensinei. Você continua cometendo o mesmo erro.
Você continua duvidando do que Deus pode fazer na sua vida. Olha o que Ele fez na minha, olha o que Ele fez na do fulano, na do ciclano. Para de ficar duvidando do que Deus pode fazer. Mas a gente só pode transferir isso se a gente viver a presença de Deus. E aí a gente precisa levar essas pessoas para a presença de Deus. Mas tem algo que Deus fala assim, quando tem uma revolta. Moisés, fica de boa. Eles não estão contra você. Eles estão contra aquilo que eu coloquei em você, que sou eu. Então, quando eles se revoltam contra você, não é contra você, é contra o que eu sou. É contra o que eu pedi para você fazer. Então, quando alguém se revolta, quando o povo se revoltava, Deus ia lá e amenizava as coisas para Moisés. E eu não sei, se eu fosse Moisés, capaz de eu falar assim, é isso mesmo, destrói todo mundo, deixa quieto, deixa só eu e minha família, que vai tudo bem. Mas ele intercedia por aquele povo. A vivência dele com aquele povo no dia a dia, ele acreditava que podia mudar. Por quê que ele acreditava que o povo podia mudar? Porque ele mudou. E quando ele mudou, ele fala assim, tudo é possível. Agora, faz uma reflexão aí. Quais foram os provisórios que você viveu e que hoje você fala assim, eu mudei e já não existe mais esse provisório em minha vida, mas o eterno é quem vive nessa lacuna ou nesse preenchimento que eu vivi. Quem você era e quem você é hoje em Cristo Jesus? O que você fazia ontem que você não faz mais hoje? O que é que você fazia que você achou que ia durar o tempo inteiro, a vida inteira, e hoje você vê e se arrepende daquilo que você fez porque não era o que verdadeiramente agradava a Deus? Então, nós vivemos provisórios que às vezes a gente se arrepende e eu fico triste quando alguém fala assim, não me arrependo de nada que eu fiz. Às vezes eu até entendo quando a pessoa fala isso, mas a gente precisa entender o coração de quando alguém fala isso. Eu não me arrependo de tudo que eu fiz na questão de como, que se não fosse aquilo, eu não estaria hoje aos pés do Senhor, ou eu não me arrependo porque cada um do que eu fiz aquilo mereceu de verdade. Será que eu fiz maldades para as pessoas e elas mereciam isso? E eu fui o juiz de tudo isso? Fui eu que decretei o que iria acontecer e bati o martelo na mão de cada um deles? Então, essa mudança que acontece conosco e que Moisés via acontecendo com ele, é que ele queria transferir para aquele povo que estava lá embaixo. A Bíblia nos fala também sobre algo que precisa ser eterno em nossas vidas. Lucas 10, 27, ele fala assim, e respondendo ele disse, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo. É difícil? O teu próximo. E aí, se você quiser tentar sair fora, você pode até falar assim, mas essa pessoa não é próxima de mim. Mas você sabe no fundo do teu coração que não é isso que ele está querendo dizer. O teu próximo é aquele que está na proximidade de onde você vive, de onde você convive, de onde você trabalha, de onde você está, de onde você atende, de onde você manda. Esse é o teu próximo. O meu próximo é o próximo que eu vou alcançar na rua, que eu vou cruzar com ele no meio da rua, que eu vou me encontrar com ele sem saber quem ele é um próximo. E quantas vezes você já não fala assim, a próxima vez que você fizer isso, a próxima vez, e Jesus aqui fala, o próximo. Então, a próxima vez que você se aproximar de o próximo, você precisa mudar algumas coisas, você precisa ser outra pessoa, você não pode ser a pessoa que você é. Você não pode ser o Felipe que você é com o próximo. Ah, mas o próximo merece. Ele merece o quê? Amará
ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe, só trata mal o outro quem é amargurado de coração. Se você tem dúvida de quem você é em Cristo, você trata as pessoas mal. Se você tem dúvida de quem é o teu pai, você trata as pessoas mal. Mas se você amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, você vai amar o próximo como ele merece ser amado. Talvez seja até um desconhecido. Talvez seja até alguém que falou mal de você. Mas é necessário amar. Amar não quer dizer conviver, tá bom? Então, esse amor eterno que Deus está falando aqui, porque amar a Deus sobre todo o teu coração é uma eternidade. Esse amar eternamente aqui é algo diferente. Não é algo temporário. É algo que você precisa exercitar todos os dias, e não é fácil, com aquele que te menospreza, com aquele que te deixa de lado, com aquele que faz desfeita de você. E é engraçado que às vezes a gente magoa o nosso próximo mais do que aquele que está longe. Por que isso? Quanto mais próxima a pessoa está de você, mais valor tem a palavra que você recebe dela. Isso é fatal. Alguém que não te conhece passa na rua e fala assim, você está relaxado aí. Quero nem saber. Se a tua esposa, teu marido, teu filho fala assim, por que você está tão relaxado assim? O peso é outro. Você pode até esboçar, eu não quero nem saber, mas você vai se olhar no espelho para saber como é que é. Hoje foi assim, o meu cabelo, ela falou que o meu cabelo não estava bom. Eu falei assim, tô nem aí. Aí eu fui lá e passei água no cabelo. Mas eu fui lá. Então, se fosse alguém na rua, eu ia mexer no cabelo de qualquer jeito e falar assim, esse melhorou, né? Tá de boa. Então, quanto mais próxima a pessoa está de você, mais vale o que você fala para ela. E mais deprecia ela o que você fala para ela. Então, nós temos que tomar um cuidado com essas palavras momentâneas que saem da nossa boca para as pessoas que estão próximas de nós. A nossa função é levar o nosso próximo a outro patamar. A um patamar mais alto. E eu não estou dizendo que tem que ir para o patamar que você está, porque você pode estar num patamar abaixo. Mas quando você leva alguém a um patamar mais alto, esse alguém, quando estiver bem, vai te puxar para esse patamar também. E se você está bem, traz a pessoa para o seu patamar. É difícil? É. Porque às vezes tem pessoa que é teimosa. Tem pessoa que é chata. Tem pessoa que se enjoa de querer ajudar. Você ajuda tanto e não sai do lugar. Ou melhor, você não vê que sai do lugar. Porque os nossos olhos provisórios não são os mesmos olhos de Deus que são eternos. No fundo, ela mudou um pouquinho. Mas a gente não consegue enxergar, porque a gente quer mudança rápida. Sabe um defeito nosso? Nós estamos na igreja há tanto tempo. Há tanto tempo. E nós queremos que aquela pessoa que entra nova por aquela porta alcance o lugar que nós estamos hoje, amanhã. Só que você levou 30 anos para ser o que você é hoje. E não que seja bom o que a gente é hoje. Não que o que você é hoje seja muito bom. Mas você começa a medir as pessoas como um fariseu e querendo que elas alcancem uma estatura que talvez você ainda não alcançou. Mas você exige dela que você amassa essa pessoa, põe uma pressão sobre ela que ela acaba desistindo disso. Por quê? Porque o crente é chato. Você levou 30 anos para mudar, a pessoa chegou ontem, você quer que ela mude em uma semana? De verdade? Isso é amor? Isso é compaixão? Isso é ajudar o próximo? Talvez você vai morrer e você não vai ver ela chegar no patamar que você chegou. Talvez ela chegue tão inspirada pelo Espírito Santo que ela ultrapasse o patamar que você está há 30 anos em 1 ano ou em 6 meses.
Porque a busca que ela tem é incessante, porque a sede que ela tinha era muito maior do que aquela. Sabe, quando você está num deserto e você encontra o oásis, você quer beber toda a água de lá. Se você vive no oásis, você está bebendo água de pouquinho em pouquinho. A hidratação que você levou 30 anos para fazer, de repente ela vai levar 2 dias, porque ela vai tomar tudo de uma vez. E aí vocês se equiparam e não conseguem seguir juntos. E aí você olha para o outro e fala assim, o pastor dá chance para aquele lá e não dá para mim. Eu estou na igreja faz 15 anos, nunca fiz abertura. Só que quando eu falo que, amanhã eu vou pegar alguém de surpresa para fazer abertura, todo mundo chega tarde. Então, a gente precisa entender de que nós precisamos fazer com que o grupo, o corpo de Cristo cresça de tal maneira que vai à estatura do varão perfeito que é eterno. Essa é a estatura eterna para a gente alcançar. Agora, não vamos cobrar do outro que possa vir rapidão dessa forma. Agora, o que não é eterno? A palavra de Deus é eterna, o nosso amor pelo próximo precisa ser eterno, as nossas presenças com Deus precisam ser eterna, porque isso é que vai nos levar a uma eternidade. Agora, o que não é eterno? A Bíblia fala também do que não é eterno. Olha só, Provérbios 27 e 24. Porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração? Ou seja, você pode plantar algo muito bom hoje. Você pode ter uma estabilidade financeira, emocional muito boa hoje. Mas será que ela vai durar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e assim por diante? Se você não plantar os mesmos valores que te levaram a alcançar isso, isso vai se perder de geração em geração. E aí vai ter aquele ciclo onde um vai ficar totalmente caído, prostrado, para que Deus possa retomar e ter um remanescente fiel para levar a palavra para as pessoas. A nossa consciência precisa ser de que os meus filhos serão maiores do que eu, os meus netos alcançarão intimidade com Deus maiores do que eu, e os meus bisnetos maiores ainda do que eu tive. Se tudo na vida é uma progressão, por que a nossa geração em geração não pode progredir? Ela parece que degride. Tem livro que fala pai rico, como é que é, Felipe? Pai rico, filho pobre, nobre, neto pobre. Vô rico, pai nobre, filho pobre. Olha só, o mundo fez um livro assim, sabe? Mas eu quero dizer o seguinte: vô rico, filho milionário, neto bilhardário. E não é em dinheiro, não. É em tudo. Nós precisamos fazer a nossa geração subir degrau e não descer degrau. O mundo mostra isso. Muita comodidade, muita coisinha que você dá para teu filho hoje pode fazer com que ele se acomode no futuro e seja um preguiçoso. E seja uma pessoa que não lute pelos mesmos valores que você luta. Quando eu conheci a pastora Berta, era um avião de trabalho. E eu que cuidei dela e ela está bonita assim hoje. Eu não tinha medo de dar nada na mão dela. Ela era bruta. Bruta. Tem pessoas que a gente olha hoje que a gente não tem coragem de dar porque não é bruto. Eu conheci a Berta, o primeiro dia que eu conheci a Berta, ela chegou atrasada no evento, e ela virou, eu falei, e aí estava conversando, me apresentaram ela, perguntou assim, ela chegou junto com um namorado de uma amiga dela, e mais uma outra pessoa, e falou assim, a gente atrasou porque o pneu furou. E aí, acho que era Inácio o nome do cara, o Inácio ficou esperando lá no acostamento, passar algum carro, aí eu cansei de esperar e a Berta foi no meio do mato, achou uma borracha porque não cabia a chave de roda no pneu que tinha no negócio, ela mesmo trocou o pneu e seguiu viagem, que senão eles estavam lá até hoje. Então, olha só,
Quando eu conheci, eu já falei, essa mulher é bruta. Né? Essa mulher não para, ninguém vai parar ela. E realmente ninguém para, a não ser que Deus queira. Então, nós precisamos criar os nossos filhos, noras, netos, genros, bisnetos, tão brutos e tão buscadores de Deus quanto nós estamos sendo hoje. Por quê? Porque mesmo que você procure Deus pouco hoje, se você fizer teu filho buscar um pouco mais, já não vai ser mais o pouco que você busca, já vai ser mais do que você está buscando. Então não importa qual é o nível de busca que você tem hoje, faça com que o teu filho seja maior que você. Ponto. E ajude a crescer. Né? Às vezes por dó a gente abre mão de algumas coisas. Eu sei disso. Eu sou assim também. A gente abre mão. A gente deixa passar algumas experiências, mas Deus às vezes tem que pôr a mão. Eu aprendi isso de algumas formas que Deus foi mostrando. Então, nesse processo de buscar a Deus, Ele vai ser eterno em nossas vidas, que a nossa vida é temporária. Mas tem que ser uma constância. É constantemente buscando a Deus eternamente até que você morra e alcance a vida eterna. Então, Provérbios fala, o tesouro não vai durar muito não. Vai durar a coroa. A coroa, quando a gente fala, é a salvação sobre a nossa casa. Né? Quando eu falo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o que eu tenho feito para que essa coroa da salvação alcance meus filhos? Alcance meus netos, meus bisnetos? Qual é o exemplo de avô que eu estou dando hoje para o meu neto? Ou qual é o exemplo de pai que eu estou dando hoje para o meu filho? Então, a coroa vai passar de geração em geração? É uma pergunta que Provérbios estava fazendo. Se a gente não trabalhar eternamente para isso, não vai passar. Nós vamos servir ao Senhor e os nossos filhos vão se desviar. Quantas vezes na prisão que a gente ouve falar, minha mãe é crente, minha mãe orava por mim, e o filho está lá. Más companhias, má direção, e às vezes não é nem o pai que foi negligente. Uma coisa que me chocou outro dia é o menino sendo preso, o pai que chamou a polícia para o menino ser preso. Ele chorava e falava assim, eu te ensinei tudo, eu te dei tudo, nunca te faltou nada, para que você vai buscar esse lado? Quais foram as companhias, o que eu errei, ele perguntava. Onde eu errei para que você fosse uma pessoa a ponto de ser presa pela polícia, de andar com droga, de assalto, isso. O pai estava inconsolável. Sabe, então, muitas vezes a gente vai pegar no pé dos nossos filhos, mas tem que pegar mesmo. Saber onde está, com quem está, onde foi, por que foi. E se te chamar de chato, ótimo. Filho não é para ser teu amigo. Filho é para obedecer. Você precisa controlar. Enquanto ele vive debaixo da tua casa, você precisa controlar o que teus filhos fazem, falam, e onde andam e com quem andam. Porque amanhã ou depois, se eles se desviarem, você tem uma palavra inteira que você passou para ele. Você vai estar com a mente tranquila, com a vida de responsabilidade tranquila. Eu ensinei, ele não quis. Então, nós precisamos olhar isso tudo. É plantar a eternidade no coração dos nossos filhos. Uma hora ou outra, ele vai voltar e não vai se desviar. Né? A palavra de Deus tem que ser plantada o tempo inteiro. E nisso a gente tem que vigiar, tem que buscar para que não haja brechas na vida dos nossos filhos para que o inimigo entre. Eu já falei do casamento, mas nosso casamento não é eterno no mundo espiritual. Você sabia disso? Uma vez que morreu, você está livre. A Berta fala que ela vai me amar a vida inteira mais 7 dias. E depois disso eu estou livre, eu posso casar. Só que eu acho que eu vou primeiro. E ela falou que não vai casar. Então, nem o nosso casamento que a gente acha que vai durar, que a gente faz votos, né? Quando você está lá, eu prometo amar na pobreza ou na riqueza, na dificuldade ou na não, né? E aí você pega e quebra tudo isso.
Promessas feitas em vão. Né? Por quê? Porque não foi feita verdadeiramente com o coração, com conhecimento de quem é a palavra de Deus. Julgo desigual existe muito e as pessoas se arrependem depois. Depois melhora, casou, não melhora, piora. Eu estou falando sério. Casamento, se a pessoa é ruim, não vai melhorar. Se ela não vai na igreja com você no noivado, no namoro, dificilmente ela vai depois do casamento. Pode acontecer? Claro que pode, porque ele é o rei de dar mudanças na vida de todo mundo. Mas é difícil, e não é por você, é por ele. Então escolha bem quem você está escolhendo, porque, no meu ponto de vista, é pro resto da vida sua. Porque lá na eternidade a gente não vai se dar por casamento. Então, saiba que o teu sofrimento vai ser temporário aqui na terra. Feito eu. Nós vamos ser assim. Então você tem que facilitar a vida para ela poder te amar, Will. Né? Aproveita. Nós temos que facilitar a vida para o outro nos amar, porque nós vamos viver a vida inteira com ele. Não pode ser carrancudo o dia inteiro. Fica só de manhã. Não pode ser bravo a vida inteira. Então, nós precisamos. Casamento não é eterno. A gente não vai se dar por casamento na vida eterna. A gente vai ser amigo. Oi, que alegria. Deus não quer que você cometa o erro 2 vezes. Os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Juntar, sem ter um propósito para fazer com que a palavra de Deus vá a outros lugares, é juntar em vão. Não adianta. Você vai juntar, você vai ter uma vida legal, você vai para onde você quiser, mas você vai aproveitar aquilo lá e talvez você perca a vida eterna. É difícil um rico entrar no reino dos céus. E quando ele fala isso, ele fala assim, é difícil, não que não pode, não que você não pode ser rico, você tem que ser. Eu acredito que nós temos que ser prósperos, ricos, a ponto de podermos transbordar para que a palavra de Deus alcance outros lugares. A ponto de que você possa investir na obra de Deus para que pessoas sejam salvas, pessoas saiam da situação que estão, né? Que você possa ajudar pessoas. Isso daí eu acredito e prego sempre isso e oro por você todo dia, 4h25. Quem é empresário, saiba que eu estou orando por você. Meu celular toca ali, eu tiro 1 minuto, 2 para orar por cada empresário. Por quê? Porque eu acredito que são esses transbordares de Deus que vai fazer com que a gente possa levar a palavra de Deus a outros lugares. A muitos lugares. Então, você vai acumular sem propósito, a traça e o ladrão vai levar. Se você acumula com propósito, o próprio Deus se incumbe de cuidar dos tesouros que você tem. O próprio Deus. Tribulação. É temporária ou eterna? Depende com quem você casou, né? 2 Coríntios 4,17 em diante, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, diga, leve e momentânea tribulação. Olha só, isso que é leve e momentâneo, ele vai te ajudar aqui, a produzir em nós um peso eterno de glória muito excelente. Nossas emoções são provisórias. Pensa na sua vida. Nós precisamos entender isso, que as nossas tribulações são leves e momentâneas e que Deus vai transformar após esse momento. Pastor, leve e momentânea, quanto tempo? Eu vou te perguntar, o quanto você é obediente? Moisés foi obediente, ficou 40 anos e não entrou na terra prometida.
E eu não quero que isso aconteça com você. Amém? Você vai entrar, vai herdar, vai aproveitar da terra que emana leite e mel. E você vai aproveitar dos frutos maravilhosos que essa terra produz. Eu creio. Eterno em nossas vidas, olha só o que Crônicas fala. 2 Crônicas 7:3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvavam-se os rostos em terra sobre o pavimento e adoravam e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Benignidade do Senhor dura para sempre. Busque isso dele. 2 Pedro 1:11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como? Se nós confessarmos ao Senhor como único e suficiente Salvador de nossas vidas e declararmos diante de homens que Ele veio, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, ao terceiro dia ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Palavra decorada? Não, tem que sair daqui, ó. Porque falar até papagaio fala. Então, isso precisa ser algo que está nascendo de dentro de nós. A eternidade não é algo que se conquista na superfície, é na intimidade. É dentro, é de dentro para fora. Intimidade com Deus é de dentro para fora. Quando você está pleno, cheio de Deus, aí você transborda. E as pessoas vão ver que você transborda. Apocalipse 14:6 diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para a proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e línguas, e povos. O evangelho é eterno. Quando esse evangelho entra em nossas vidas, a sua vida se torna eterna. Quando esse evangelho, que é Jesus Cristo, entra em nossos corações, você transborda para toda a terra, toda a nação, para toda a tribo, para toda a língua e para todo o povo. Então nós precisamos disso. Por quê? Porque mesmo que você não veja a vinda do Senhor com os teus próprios olhos, olha o que Daniel falava: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu quero que você saiba uma coisa: a eternidade, ela pode ser boa para você ou ruim. O momentâneo, o provisório, pode ser bom para você ou ruim. Só que nós temos uma promessa de que as nossas tribulações são momentâneas e depois Deus transborda. Só que aqui ele também fala que se nós não cuidarmos nesse período temporário que nós estamos sobre a terra, se nós não cuidarmos para alcançar a eternidade, os que dormem no pó vão ressuscitar. Vão. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Então, se nós trabalharmos agora o nosso provisório, que é estar sobre a terra, para entrarmos numa eternidade, essa vergonha e desprezo nunca vai estar sobre a nossa vida. A gente pode passar vergonha aqui na terra, a gente pode ser desprezado aqui na terra, mas a eternidade nos trará glória, revestimento da glória de Deus. Como tem sido a sua vida? Como é que você tem vivido os momentos provisórios que Deus tem permitido você viver? Como é que você tem vivido os ciclos da sua vida? Você tem sido aprovado ou você tem sido reprovado? Será que nós estamos de frente para a terra prometida e colocamos empecilho para entrar nela, então a gente precisa de mais 40 anos para poder entrar? Ou será que nós vamos ser como Caleb, que foi lá olhar a terra prometida e trouxe uma notícia boa? Josué e Caleb. Como você tem enxergado o provisório? Com esperança ou sem esperança? Sabendo que Deus vai agir ou achando que o mundo é que vai te engolir?
Então, isso é algo para a gente estar pensando nessa semana. É isso que eu gostaria de estar orando com vocês nessa semana. De que os nossos provisórios possam ser tão intensos com Deus, tanto os bons como os ruins, a ponto de nós plantarmos eternidade em nossas vidas e na vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge e de todos aqueles que nos seguem. Você crê nisso? Pede para Deus. A pastora quer... Vem cá. Vem do lado de cá. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Já já você vai receber essa imagem no seu celular. Eu e Ramile. Nós somos os ramos da videira verdadeira. E a gente tem se esforçado muito para dar frutos. E eu vejo que o ramo, ele não é a raiz. Existe uma seiva que sobe pela raiz da árvore. Saiu? E essa seiva alimenta essa árvore, e essa árvore leva desse alimento para o ramo que somos nós. Então, muitas coisas que ainda existem em nós, muitas coisas velhas que ainda existem em nós, precisam desaparecer. Sim, precisam desaparecer, para que a gente possa dar fruto, e um fruto que permaneça. Mas a gente precisa parar de se esforçar para fazer aquilo que só Deus pode fazer. O nosso esforço é permanecer nele. Ele produz em nós a transformação. Ele que faz. E esse versículo é muito bom, porque ele fala assim: eu estou em Cristo. Eu estou. Então, se eu estou em Cristo, eu já sou nova. A palavra de Deus diz que o nosso exterior ele vai se degradando dia após dia, mas ainda que o exterior se degrade, Cristo está renovando o interior dia após dia. Então, eu estou em Cristo, eu já sou uma nova pessoa por dentro. Não sou mais a mesma pessoa, não sou mais o velho homem. As velhas coisas já passaram. Olha só, as coisas antigas já passaram. A minha velha vida acabou. Porque a gente traz as coisas passadas como eternas dentro da gente. As coisas momentâneas, as palavras de maldição, as maldições hereditárias como se fossem eternas em nós. As coisas velhas já passaram. A velha natureza acabou. E hoje nós temos uma nova vida em Cristo. Então eu quero que você se lembre disso. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Amém? O que era velho em mim acabou. Eu não preciso mais pensar como eu pensava antes. Eu não preciso mais sentir como eu sentia antes. Eu permito que Cristo em mim renove a minha mente, renove o meu coração, renove os meus pensamentos e me faça viver como a eternidade, como aquilo que Ele plantou no céu e está plantando em mim. Né? A gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus e a vontade de Deus só é feita na terra através de você. Através de mim, através de nós. E se a gente não permitir que Ele mude essa natureza interior, não tem reino de Deus para lugar nenhum, não tem a vontade dEle sendo feita. Então permita que Ele faça, sabe? Confronte os seus pensamentos, confronte os seus sentimentos. Nessa comparação, é a velha criatura, é o velho homem que está pensando, ou é o novo de Cristo em mim? Se é a velha criatura, isso já acabou. Eu não penso mais assim. Jesus, produz em mim, pelo teu Espírito, a nova identidade, a nova semelhança de Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Não sei se você tem coisas velhas aí para lançar fora. Não sei se você tem atitudes antigas, pensamentos antigos, coisas que talvez passou de geração em geração, falaram para você que você vai ser igual ao seu pai, igual ao seu avô, igual ao seu tio, sua mãe, não sei com quem. E quando falam isso é num tom ruim, comparando coisas ruins, né? Ninguém fala, você é inteligente como o seu avô, você é linda como a sua avó, você é bondoso como o seu
pai. Não, é sempre coisa ruim que eles falam. Então eu não sei quais são as velhas roupas que você ainda usa, os velhos pensamentos e sentimentos, mas você está em Cristo. Essa velha natureza já acabou. Amém? Leia esse versículo comigo em voz alta. Como eu estou em Cristo, sou uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não sou mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram. A minha velha vida acabou. E hoje eu tenho uma nova vida nele. Amém, Jesus. Te glorificamos nesta manhã. Porque é tão difícil às vezes largarmos coisas velhas. Atitudes velhas, pensamentos e sentimentos velhos. Mas cabe a nós estarmos grudados em Ti. E você mesmo produz em nós essa transformação. Porque você é o único que está no Pai, eternamente no Pai. Você é a fonte da vida nova em nós. Você é o autor da nossa fé. Você é o único que deixou e derramou em nós do Teu Espírito. Então é em Ti que a transformação vem para as nossas vidas. Então nos ensina a crer nesse Teu poder e a vivermos totalmente grudados em Ti e descansando que essa obra é somente Tua. Então, que a gente não gaste esforços em transformar a velha criatura, mas que a gente sim se dedique em Te buscar mais e mais, em ser íntimo de Ti mais e mais, em conversar contigo diariamente, em expor o nosso coração e os nossos pensamentos a Ti, em sermos transparentes contigo, Jesus, para que assim, através dessa vida diária íntima contigo, livre e leve contigo, o Teu Espírito venha transformando quem nós somos e despindo-nos da velha natureza e nos vestindo do novo homem, filhos de Deus, à imagem e semelhança, Pai. Te louvamos porque podemos sair daqui descansados, aliviados, tranquilizados, em paz, porque a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar em cada um de nós. Assim nós oramos gratos por tudo e por tanto, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se Deus é por nós... Amém. Dá essa palavra para a pessoa que está do seu lado. Diz assim: Deus é por você. Ninguém vai se levantar contra você. Se levantar, vai cair. Em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço bem forte aí.